Boa tarde a todos. Para a gente começar, eu quero me apresentar. Meu nome é Karine, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção. E em nome dessa sociedade, gostaria de agradecer a presença de todos, pedir que divulguem aí o trabalho da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, que está promovendo aí esses webinários. Todos têm esses temas voltados para a biossegurança e todos estão sendo transmitidos pelo Facebook. E hoje a gente vai receber e conversar com o professor Cláudio Mafra, que vai abordar sobre o novo manual de biossegurança do CDC. Então, quero te agradecer, professor, pela sua disposição em coordenar esse webinar, né? E antes de te apresentar propriamente, eu quero pedir a todos que enviem perguntas. Vocês podem enviar as perguntas aí pelos comentários do Facebook. E ao final, a gente vai dar oportunidade para as perguntas serem respondidas aqui pelo professor Mafra. Eu quero apresentar o professor Cláudio Mafra. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Parasitologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Ciências Biológicas com área de concentração em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou 3 estágios em nível de pós-doutorado na University of Texas Medical Branch, em Galveston, no Centro Colaborador para Medicina Tropical da Organização Mundial da Saúde e Laboratório Nacional de Galveston. Atualmente é professor titular do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal de Viçosa e professor orientador do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica Aplicada do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular na mesma universidade. Atua na graduação e na pós-graduação nas áreas de biossegurança, doenças parasitárias, bioquímica, biologia molecular de parasitos, bioinformática e epidemiologia molecular. Certificado para operar em laboratório nível 3, padrão OMS, e certificado em gerenciamento de biorrisco pela Federação Internacional de Biossegurança no Canadá. Bolsista Produtividade e Pesquisa pelo CNPq e consultor de agências de fomento nacionais e internacionais, além de consultor da International Genetic Engineering Machine Foundation. Membro da Comissão Permanente de Gestão de Riscos Biológicos e Biossegurança dos Laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o professor Mafra é também presidente da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, que está promovendo essa série de webinários. Professor, a palavra é com você. Obrigada. Karine, muito obrigado. Muito obrigado a todos por essa oportunidade. E fica aí reforçar o convite que a Karine já fez com relação à SB3, a Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, num momento aí único, né, que toda a humanidade está vendo o que são os princípios de biossegurança, bioproteção, o que a gente demanda para o nosso dia a dia, o que a gente demanda para os nossos atos, as nossas condutas. E hoje a gente falando um pouquinho dessa questão do manual de biossegurança, esse manual que a gente chama de Manual de Biossegurança do CDC, que a gente daqui a pouco vai pegar um pouco mais de detalhe nele. A gente costuma brincar que junto com... É uma das bíblias, né, se a gente for chamar um dos roteiros que nós temos no mundo para a questão da biossegurança. É direcionado para o laboratório e de uma maneira muito interessante, a gente vai conversar um pouco agora, sendo sem a mínima pretensão, e eles deixam claro que não é a finalidade deles como se fosse, nós somos o órgão regulador, mas apresentando princípios, apresentando condutas, e como manual básico a ser lido por qualquer um que esteja dentro de um laboratório, dentro da indústria, trabalhando com políticas relacionadas com biodefesa, trabalhando com políticas de comércio, trabalhando com questões de saúde coletiva, saúde ambiental. E aí, discutindo o CDC, a gente tem o Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, e quando nós falamos do CDC, as pessoas relacionam muito com doenças humanas. E aí, dentro de um contexto novo de saúde única, quando a gente
expande ou poderia expandir esses conceitos desse manual para alguma coisa que não apenas a patógenos humanos, mas discutir saúde única, num contexto aí de saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. E com vários dos princípios que nós utilizamos e que são recomendados e que são postos nesse manual, né, de biossegurança, aonde nós podemos utilizar, seja para a questão de patógenos humanos, patógenos animais e patógenos vegetais. Eu vou compartilhar aqui a tela. Karine, eu não sei, acho que estão vendo? Acho que a gente já tem aqui. Estamos vendo. Ok? Então, esse é um manual, já está na sua 6ª edição, e que seria aí biossegurança em laboratórios microbiológicos e biomédicos. Bom, mas o que é que a gente tem de novo nesse manual? Essa é a capa básica desse manual. Dessa vez eles fizeram uma coisa um pouco diferente, assim, no sentido de cor, né? E é muito interessante que a gente tem que entender de por que está se discutindo a biossegurança. A gente começa a discutir biossegurança a partir do momento quando você tem a questão das infecções laboratoriais acidentais. Então, a biossegurança, num primeiro contexto, sempre relacionado com a questão de laboratório, e num trabalho lá de 78, a gente tem isso, mas antes você já tinha esses relatos, com Francisella, com manipulação de roedores, em 1920, acidentes laboratoriais, Brucella, devido ao uso inadequado de centrífugas, em 1938, Coxiella, encefalite viral equina, venezuelana, equina, com material liofilizado, em 59, Marburg, com a manipulação aí de órgãos e sangue, em 68, e quando começa a divulgar a biossegurança nos Estados Unidos, num centro que seria um dos principais centros, ou o centro inicial, quando nós começamos a falar de biossegurança com níveis de perigo e risco, com perigo e níveis de risco sendo considerados nos procedimentos, onde Arnold Edon, que seria considerado o pai da biossegurança microbiológica, esse que nós temos aqui, a foto dele, quando começamos, então, os procedimentos, em 1956, a gente tem uma primeira conferência de segurança biológica e as primeiras guias para o desenvolvimento dos programas de biossegurança manuais. E aí nós começamos, lá em 69, com uma classificação de agentes biológicos de acordo com o risco pelo CDC, em 69. Vimos, a partir disso, os níveis de riscos biológicos, avaliação de risco, a necessidade de capacitação e treinamento de pesquisadores, e começamos a trabalhar na questão de contenção física. Nessa época, logo em 78, é interessante a gente frisar que tem um trabalho onde que eles identificam, no período de 1930 a 1978, em torno de 4.079 acidentes de laboratório relatados, reportados nos Estados Unidos, com 168 óbitos. Isso chama atenção, porque além desses patógenos, a gente começa a falar de salmonela, hepatite C, hantavírus, arbovírus, Mycobacterium, Brucella, Shigella, Cryptosporídeo, e nessa história a gente começa a ver, olha, está muito mais amplo, são vários patógenos, são vários laboratórios. E aí, em 84, a gente tem o primeiro dos manuais, aqui a gente tem as fotos do 4º ao 5º, ao 6º. Eu lembro a primeira vez que eu fui trabalhar num laboratório de alto risco, que me deram esse manualzinho aqui impresso do CDC, da capinha azul, que é o da 4ª edição, e me entregaram esse manual, acho que numa terça-feira, e você tem a semana para ler, porque na semana que vem a gente já começa a avaliar o que tem aí dentro desse manual, para você começar a trabalhar essas condutas. E aí, isso é uma produção, é uma publicação do CDC, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e é um guia de segurança trazendo regras para as instituições que recebem recursos do NIH. Então, é muito bom que a gente deixe isso claro. Logo na introdução de todas as edições, e muito forte agora na 6ª edição, eles colocam que eles não têm a pretensão de ser regra,
mundial, eles estão determinados a trabalhar em regras para as instituições americanas ou regras que recebam, mesmo fora dos Estados Unidos, recursos do NIH, como um guia de segurança. Agora, deixando muito claro que esse material, que pode ser de interpretação, inclusive regulamentadora, que está à disposição e que eles não têm nenhum problema com relação a isso, seja por propriedade, nada disso. Certo? Então, é interessante que isso é posto, interpretando como um código de boas práticas e padrão ouro direcionado a laboratórios de pesquisa, laboratórios de ensino, indústria e biotecos. Bom, mas aí qual que é a motivação para que nós tivéssemos essa sexta edição, para a gente entender um pouquinho dessa sexta edição? Bom, primeiro que ela ela reflete as mudanças que a gente passa a ter no campo da biossegurança, em especial pelos ataques com antrax. Isso aqui são as fotos, né, de alguns dos envelopes que foram utilizados por antrax em 2001, alguns dos ataques que nós tivemos. Então, nós tivemos antrax em 2001 e 2014, ricine em 2013, a questão de contaminação cruzada e envio pelo correio de amostras laboratoriais com H5N1 no CDC, isso em 2014, a exposição laboratorial potencial por ebola, também relacionado com o CDC, em 2015, a descoberta de novas amostras no sentido de amostras guardadas, né, de varíola em 2014, infecção de salmonela, potencial de salmonela adquirida no CDC, e questionamentos aos procedimentos de segurança laboratorial. E com relação a isso, passa a ter nos Estados Unidos uma pressão por essa nova edição do manual de biossegurança. Então, aquele manual que nós vimos aqui em sua quinta edição, que ele data de 2009, quando nós começamos a ter isso daqui em 2014, 13, 14, 15, passa a ter uma demanda institucional nos Estados Unidos para que esses procedimentos eles fossem revistos e fossem incrementados um padrão de segurança. Por isso que nós temos uma nova edição, uma sexta edição, que vem em substituição àquela de 2009. E aí discutindo biossegurança, bioproteção, biocustódia, manuseio, armazenamento de amostra, descontaminação, inativação, de maneira muito clara, saúde única, biodefesa, capacitação, infraestrutura, e como vem desde a primeira edição com análise de risco, que a gente vai falar um pouquinho à frente. E daí, em 2015, o CDC desenvolve, né, nesse período, as atividades de segurança laboratoriais. O que deveriam ser realizadas devido a essas falhas que foram encontradas e que ainda estavam acontecendo, mesmo com o manual já em 2009. Então, tem-se a criação do cargo de diretor associado para ciência e segurança de laboratório no CDC, que é o oficial sênior atuando como o único ponto de responsabilidade pela segurança e ciência dos laboratórios no CDC, implementação das recomendações dos principais grupos de trabalho internos e externos, então passou-se por auditorias diversas devido a essas questões, sobre como que fortaleceria, ou como que deveria ser fortalecida a segurança laboratorial, o estabelecimento de um conselho de revisão de segurança de laboratório para revisar e aprovar rigorosamente todos os protocolos para transferência de materiais biológicos de laboratórios de alta contenção. Isso vem devido a essa questão de envio pelo correio de amostras com H5N5 no CDC. Uma equipe do CDC simplificada, centralizada e treinada em relatórios de eventos de segurança de laboratório para monitorar, para esse monitoramento aprimorado de eventos e padrões de evento, e o treinamento de segurança e qualidade de laboratório revigorado. Então, isso foi decidido decorrente do que estava acontecendo aqui, principalmente a partir de 2013. E aí, ocorre um compromisso para a melhoria contínua dos laboratórios, garantindo que eles sejam um modelo de excelência e segurança. Então, se reforça esse compromisso do CDC. E essa passa, então, a ser a motivação para que nós tivéssemos a elaboração dessa sexta edição, que agora, em 2020, o lançamento dessa sexta edição, nós estamos hoje, dia 10 de dezembro,
essa sexta edição foi lançada nos Estados Unidos, tornada pública no dia 17 de novembro, agora, então não tem nem um mês que foi tornada pública, e aí nós passamos a discutir o que tem nesse novo manual, o que tem de novo. Bom, avaliação e capítulos introdutórios atualizados para refletir problemas e conceitos que surgiram nos últimos anos e que devem ser tratados na execução, revisão e atualização de avaliações de risco do laboratório biológico. E eu coloquei em negrito aqui a avaliação de risco porque eles repetem o tempo inteiro que este é o procedimento desde a primeira edição, avaliar o risco. E que eu gosto muito de pegar nesse ponto, porque, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que trazem o que é o risco, o que é o perigo. O patógeno tal, ele é isso. Não, o patógeno tal associado com o que está sendo feito com esse patógeno. Então, estas questões, eles deixam muito claras o que vai mudar em cada laboratório. E, para isso, para elaborar esse manual, eles deixam claro e listam todos esses logo na introdução. Foram mais de 200 especialistas no assunto, tanto internos quanto externos ao governo federal nos Estados Unidos, de uma maneira muito legal. Eles colocaram não apenas o NIH, o CDC, mas trouxeram aqui a questão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o FBI, o Departamento de Transporte, a organização que fala de segurança e saúde no trabalho, a academia, setor privado, incluindo também sociedades científicas, academias nacionais, Sociedade Americana de Microbiologia, Associação para Laboratórios de Saúde Pública, Associação Americana de Segurança Biológica e o público. Isso foi muito bacana. Então, você é um documento que foi construído com todo, naquele contexto que a gente citou, certo? E com aquelas premissas, atingir a excelência. Bom, mas o que tem de novo, então, nesse manual? Bom, esta sexta edição é bem descrito pelo CDC e firmado que deve ser considerado um documento consultivo com recomendação de melhores práticas para a condução segura do trabalho em laboratórios biomédicos e clínicos. Este manual de biossegurança, ele não pretende ser um documento regulamentador, embora eles reconheçam que alguns possam utilizá-lo desta forma, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. E o princípio básico é a avaliação de risco baseada em protocolos. Esse é o ponto básico em todos os momentos desse manual. E não é possível, eles deixam bem claro, que não é possível para um único documento identificar todas as combinações possíveis de risco e mitigações viáveis em laboratórios biomédicos e clínicos. E deixando muito claro, então isso é repetido em vários momentos no manual, de que vários dos patógenos, inclusive, a gente conhece muito, né? Nessa edição agora, eu cheguei até a contar as páginas, são 118 páginas com o que eles chamam de declaração sumária de agente, e que deixa muito claro que o agente não estar citado ali não significa que esse agente seja de nível mínimo. Significa que, à luz do que está mostrado e à luz dos trabalhos que eles estão desenvolvendo, aqueles são os agentes, ou porque são agentes seletos na condução, na legislação americana, ou porque existem algumas questões associadas com trabalhos científicos mostrando infecções e procedimentos associados ali. Então, esse manual, na interpretação do CDC, ele deve ser usado como uma ferramenta nas etapas de avaliação e mitigação. Ou seja, é um manual que deveríamos todos estar buscando no PDF e mandar imprimir. E cada laboratório deveria ter um manual desse logo naquela salinha de entrada. Não é nem para ficar guardado na sala do coordenador do laboratório. Não, esse é um manual que tem que estar na bancada do laboratório, de todo o laboratório. Esse é um manual que você vai abrir, olha, só na parte de cabine de segurança biológica são 7 partes, aonde vai desde o momento de classificar uma cabine até chegar lá na parte final de como certifica uma cabine.
como que você utiliza, quais seriam os tempos, como é que você descontamina. Então, este é um manual que nós deveríamos estar considerando assim. E aí, de acordo com o CDC, isso é muito interessante, as alterações nessa sexta edição, elas são consideradas atualização e não uma revisão. Então, eles complementam esse manual e atualizam as informações. E embora as revisões tenham sido feitas em muitas sessões, a arquitetura geral permanece a mesma das edições anteriores. Para quem conhece as edições anteriores, é a mesma aquela leitura agradável, aquele formato, aquela estrutura das anteriores. Bom, só que aí nós passamos até agora um manual que já vai para 600 páginas. Então, é realmente, como eu brinquei lá no início, é uma bíblia de biossegurança para um laboratório, você tem praticamente as diretrizes, elas estão colocadas ali. Então, diretrizes de biossegurança para proteger os trabalhadores e prevenir exposições em laboratórios biológicos. Então, deixando claro que, apesar de comentar sobre questões químicas e, por exemplo, radioativas e nucleares, não é um manual para os laboratórios que trabalham com isso. Mas nesse manual aqui, na sexta edição, traz a orientação do que deveria ser feito. Então, eu posso trabalhar com um produto químico numa cabine de segurança biológica? Pode. Ou então, depende. Porque eu vou ter que avaliar qual que é a característica daquele produto químico. Eu tenho que lembrar que uma cabine de biossegurança, exceto aquela que tem 100% de exaustão, ela sopra de volta, ela mantém dentro do ambiente o ar. O ar, parte dele vai ser reutilizado, vai ser mantido ali dentro depois de filtrado. E se eu estou falando de um produto, de um gás que ele tem um potencial inflamável ou de explosão, deve ser considerado que uma cabine de biossegurança, por exemplo, ela não tem o sistema elétrico dela blindado, como tem uma cabine de exaustão de gases, aonde você não tem a possibilidade daquele gás inflamável encontrar com o sistema elétrico. Então, esses pontos que têm que ser considerados. As sessões elas foram revisadas, essa declaração de resumo de agente que é listado, então pega os patógenos, começa a avaliar, eles são muito claros que eles usam a base canadense que fez uma análise desses patógenos, inclusive com foco em saúde ocupacional e imunoprofilaxia. Alguns apêndices são acrescentados, que são fantásticos os novos apêndices, e a harmonização das recomendações com orientações emitidas e regulamentações promulgadas por outras organizações e agências federais. Aqui é muito interessante, principalmente na questão da Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos. É muito interessante quando harmoniza as recomendações. Você não tem um documento que traz uma recomendação que está de maneira discordante das outras orientações federais já existentes nos Estados Unidos. É muito bom que fique frisado, isso é do CDC, relacionado com Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, mas é um manual que o mundo inteiro considera. E é muito interessante que em vários pontos eles chegam a esclarecer a linguagem que foi utilizada e qual que é a intenção daquela informação que eles estão fornecendo. Bom, é um trabalho detalhado, eu falei que estão em torno de 600 páginas, em torno de 160 páginas foram acrescentadas à quinta edição, e nós temos, por exemplo, uma seção que descreve práticas microbiológicas, que é a seção 4, que já existia, para laboratórios de biossegurança, nível de biossegurança, né? Desculpa estar em inglês aqui, né? Biosafety Level 1 e 2, que é o que a gente chama de NB1, NB2, que agora inclui uma descrição detalhada dos requisitos de conteúdo para o Manual de Biossegurança Institucional ou do laboratório. O que é a instituição que tem esses laboratórios nível 1 e nível 2, ela deveria colocar no seu manual interno de biossegurança ou nos seus manuais internos de biossegurança, considerando que uma instituição ela deve ter um manual de biossegurança, certo? E, além disso,
os detalhamentos ocorrem em cada um dos laboratórios. É muito interessante que esse manual agora, ele dá uma orientação, o que deveria constar como requisitos. É interessante que traz um novo requisito, você já vê isso lá no nível 1, cabelo comprido tem que ser mantido preso dentro do laboratório, evitando contato com mãos, amostras, recipientes ou equipamentos. Isso não constava nas edições anteriores. E também se discute agora, de uma maneira mais incisiva, a seleção e uso adequado de luvas. Então, aquela questão, luva não é para ser utilizada fora do laboratório. Então, aquilo que a gente ainda vê nos corredores, as pessoas que ainda atendem telefone, que ainda abrem maçanetas e que usam as luvas, reaproveitam, que resolvem lavar, guardam em bolso de jaleco, né? Eu costumo até brincar, né? Forçando um pouco já também nesse manual, né? Que jaleco é algo que não deveria nem ter bolso, né? Mas a gente insiste. Mas, basicamente, considerando aquela estrutura anterior que já traz nesse manual, nós temos, então, uma primeira sessão de introdução, que é fantástica, de apresentação. Nós temos uma segunda sessão. Essa é, basicamente, o que a gente já tinha nas decisões anteriores, né? Que é essa medida do risco biológico, discussão de princípios de biossegurança, os critérios para um laboratório de nível de biossegurança. Se discute muito a questão dos biotérios, isso é muito legal, está muito bem estruturado, obviamente, e de uma maneira muito clara, o que nós deveríamos considerar nos nossos biotérios, os princípios de bioproteção laboratorial. Então, aquela brincadeira que a gente costuma fazer, né? A biossegurança, eu estou me protegendo do agente, né? E a bioproteção, eu estou protegendo o agente das minhas ações. Então, como que eu tenho a questão da biocustódia, como que eu tenho a proteção desse patógeno? Se traz, é muito interessante que eles incluem agora, nesse momento, passa a incluir também, de uma maneira muito incisiva, trazendo aquele guideline lá do NIAID com relação a organismos geneticamente modificados. Então, de como que você considera isso, da possibilidade de alteração, de potencial de infecção, de potencial de causar danos. Essa questão já passa a ser incorporada. Agora, deixando muito claro, e aí já trazendo para uma realidade brasileira, né? Quando você tem alguns laboratórios confundindo aquele CQB, né, aquele certificado lá de biossegurança, concedido pela CTN-Bio para os laboratórios que trabalham com a GM, mas que não consideram que a gente está falando de biossegurança em termos de biossegurança microbiológica e biomédica. Então, alguns conceitos que a gente precisa, inclusive, trazer para as nossas discussões internas. Isso está muito interessante nesse contexto também. Qual que é o suporte que tem para a saúde ocupacional na pesquisa biomédica? E aquilo que eu estava comentando lá atrás, que, essa declaração de resumo, né, do agente, numa tradução bem rasteira do termo, que é isso daqui, essa declaração de resumo, de sumário dos agentes, onde nós temos as seções por agentes bacterianos, fungos, parasitas, rickettsiais, vírus, arbovírus e agentes e outros vírus zoonóticos, né, relacionados. É muito interessante que aqui já traz o MERS, a gente já começa a ter essa inclusão, questão de toxinas, prion, e algumas seções que têm atualizações significativas. Na seção 1, por exemplo, que é a avaliação do risco biológico, substancialmente avaliado ou modificado, enfatizando a importância crítica do processo na seleção de práticas apropriadas e determinação do nível de contenção. Aquela questão do nível 1, 2, 3 e 4, e que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em trabalhar isso, né? No Brasil, inclusive, a gente tem alguns indivíduos ou alguns laboratórios que se propõem a ser NB2/NB3. São coisas que não existem. O NB3 e o NB4, eu costumo brincar que são laboratórios que você nem quer ir a esses laboratórios, mas você só vai quando tem uma ação a esses ambientes, mas você só vai quando tem uma demanda de utilização de espaços com tal nível de contenção. É interessante que aqui, não usando essas palavras, mas colocando
que isso tem que ser considerado dessa maneira. Inclusive, quando nós passamos a estar discutindo tanto a questão do agente, do procedimento, quanto questões de engenharia. Então, o que muda de um espaço para outro? Está muito bem discutido isso nesse manual, e a todos que estejam introduzindo no conhecimento, acho que essa sexta edição ela veio tirar muitas das dúvidas que a gente ainda tinha, né? E que, obviamente, outras vão surgir. Na seção 5, é a seção que trata de critérios de nível de biossegurança de vertebrados para instalações de pesquisa em biotério, né? Inclui atualizações para um alinhamento mais próximo da seção 4, que são os critérios de nível de biossegurança no laboratório. Então, a gente tem alguma dificuldade um pouquinho nisso, e às vezes, como eles colocaram, que seria o nivelamento, que seria acordar essas questões para estarem trabalhando não para evitar desacordo de interpretação, se traz de uma maneira muito clara agora. Na 7ª sessão, que é apoio à saúde ocupacional para pesquisa biomédica, discussões sobre risco de exposição e metodologia de risco de doença, bem como orientação médica específica para cada agente. E nessas declarações resumidas de agente, incluindo novas e atualizadas declarações resumidas de patógenos, incluindo aquelas para agentes classificados como agentes selecionados, que é o Select Agents, que a gente tem nos Estados Unidos, né? E aqui, bom, vamos seguindo. Bom, aí os apêndices, né? Todo mundo que lê esse manual, acho que como eu, deve correr para ler os apêndices, que são muito interessantes, é onde a gente tem as nossas condutas de laboratório sendo discutido. No primeiro apêndice, a contenção primária desses patógenos, essas questões de perigo biológico, né? Seleção, instalação e uso de cabines de segurança biológica. Como eu disse, são 7 partes só discutindo cabine de segurança biológica. No apêndice B, descontaminação e desinfecção de superfícies de laboratório e itens em geral, transporte de infecções, aqui, substâncias infecciosas, foi muito interessante aqui, que eles têm uma participação muito forte do Departamento de Transporte americano aqui, está muito, muito interessante essa parte, muito detalhada. Biossegurança e biocontenção de patógenos afetando questões de animais na agricultura e animais que estejam sendo mantidos em ambientes como biotérios e outros. É muito interessante, aqui eles tiveram um apoio muito forte da Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos. Os guidelines para os nossos biotérios de artrópodes, né? A gente esquece, não trata isso como um biotério ou como algo biocontido, é o local onde alguém está mantendo um carrapato, onde está mantendo um mosquito para estudar, por exemplo, vírus veiculados por mosquitos. Então, algumas falhas muito graves a gente ainda tem nisso, né? Esquecendo qual que é o tipo, é um artrópode alado ou um artrópode não alado, quais são os guidelines, quais são as recomendações para trabalhar, são colônias infectadas. Então, traz esse tipo de discussão. Agentes selecionados e toxinas, manejo de pragas, pestes, né, integrados, como que vai se trabalhar isso nos ambientes, como que você vai trabalhar com primatas, com humanos, com primatas não humanos, com células de mamíferos e tecidos, guidelines para trabalhar com toxinas de origem biológica, o que é que você tem de pesquisa aí com recombinantes, que está digitado errado, então o que eu falei lá do OGM. E aí nós temos esses 4 apêndices que são novos aqui, que é inativação e verificação, sustentabilidade, trabalho, biossegurança em larga escala e laboratórios clínicos. Então, aqui em inativação e biossegurança, está muito interessante, porque quando nós começamos a discutir quais são os procedimentos, eu tenho químico, eu tenho físico, eu tenho estratégias antibacterianas que poderiam ser utilizadas, que é a questão de trabalharmos agora com enzimas, que você poderia estar fazendo uma descontaminação utilizando isso, quais são as possibilidades de combinação, e traz todos esses produtos com vantagens e desvantagens. Então, não vai trazer, você tem que fazer isso, olha, o guia é esse, as recomendações são essas. Como que aquele oficial de biossegurança da instituição ou daquele laboratório,
ele deveria estar procedendo? O que a instituição, o que o supervisor do laboratório, o que o coordenador do laboratório deveria estar considerando? Como que ele deveria validar? Quando que eu vou aceitar a questão da atenuação? Como que eu vou fazer verificação desses processos? No caso da sustentabilidade, quando a gente já está discutindo aí a questão do comissionamento de estruturas que já existem e que eu poderia estar avaliando no sentido de melhor utilização de energia, redução de dejetos que estão sendo produzidos, sejam efluentes, sejam sólidos. Como que eu vou gastar uma quantidade menor de energia elétrica? Como que eu vou trabalhar de uma maneira mais amigável com o ambiente e com o futuro do planeta? Então, isso é colocado de uma maneira muito clara. Então, colocando que prédios que já existem, da necessidade de se realizar comissionamento, porque, em média, o que se observa é uma redução de 15% da demanda de insumos gerais de manutenção. Nós sempre falamos do custo desses laboratórios e quando nós começamos a aumentar o nível de biossegurança, custos diversos que para manutenção daquele espaço. Então, como que nós trabalhamos? Como que nós melhoramos a eficiência do uso de água e energia? Como que nós deveríamos estar discutindo os novos laboratórios, design, uma estratégia de sustentabilidade, a questão da acústica, a questão da iluminação, a questão da automação dos sistemas elétricos para tentar controlar e monitorar com redução de demanda de energia elétrica. Como que eu poderia discutir flexibilidade, ventilação, reuso de vários dos produtos internos. Quando eu discuto aqui larga escala, biossegurança, pela primeira vez, então, o CDC já traz no manual preocupado com as biofarmacêuticas. Então, laboratórios de produção para atender mercado. Como que deveria estar trabalhando avaliação de risco, design, engenharia, controle de risco, ações emergenciais, treinamento, questões ergonômicas, questões de manutenção. E quando eu vou para os laboratórios clínicos, como que eu deveria estar mensurando o risco, desenvolvendo medidas para mitigar o risco, questão de engenharia de controle, diagnóstico, manuseio de amostras. Então, esses quatro últimos apêndices, assim, estão muito interessantes. São novos, eles não existiam na quinta edição, que seriam, então, os quatro: inativação, sustentabilidade, biossegurança em larga escala e laboratórios clínicos. E aquilo que eu comentei do apêndice D, que é biossegurança de patógenos agrícolas. Bom, finalizando, então, isso é o que eu tinha para apresentar do que foi modificado, que está de novo, e assim, eu falo com ânimo disso. Está uma leitura muito agradável, e reforço, é um manual que todos os coordenadores de laboratório deveriam estar baixando a nova edição, imprimindo e disponibilizando no ambiente do laboratório, para desde aquele aluno lá de iniciação científica até o pós-doutorando, ali, olha, eu estou com uma dúvida como eu vou proceder agora, corre lá no manual e dá uma olhada na inativação e verificação. Qual que é o melhor produto que eu tenho para inativar ou para descontaminar o que eu estou trabalhando, considerando a minha realidade, considerando a minha demanda. Então, possibilita muito isso. Como que eu deveria estar procedendo para descontaminar a minha cabine de biossegurança no início ou no final? Aquelas questões todas que a gente já conhece, mas que vem sempre uma leitura muito agradável. E aí, obviamente que todos que estamos mexendo com biossegurança e estamos esse manual, estamos todos também esperando a próxima edição do Manual de Segurança Biológica em Laboratório da OMS, que nós ainda estamos na edição de 2004. Então, como eu tinha dito, a quinta edição do Manual do CDC de 2009 e essa quarta edição desse Manual da OMS, com previsão. Aí ele traz alguns detalhes, checklist de laboratório, que os dois deveriam ser trabalhados também em conjunto, no sentido de considerados pelos coordenadores e usuários de laboratório, mas com uma previsão de que saia ainda nesse final de ano e no início do próximo ano. Bom, o que eu tinha para comentar é isso. Muito obrigado por essa oportunidade e eu estou à disposição caso alguém queira tenha alguma pergunta
que a gente possa discutir. Já temos várias perguntas aqui. Eu vou passar as perguntas, mas eu gostaria de começar sabendo de você essa disposição, né, de atualizar essa base de consulta, né, que pode fundamentar regulamentações, né, e mostra uma amplitude para laboratório, para OGM, para agricultura. Isso denota uma cultura voltada para a biossegurança, para a biodefesa, né? E eu te perguntaria quando é que no nosso país, né, nós vamos começar a dar um ponto de partida nessa cultura, né? Porque o que a gente observa é uma série de adaptações, uma série de jeitinhos nos laboratórios, né? A gente não tem ali aquela cultura de fazer de acordo com o que é devido, né? Com o que devemos fazer. É bem provocativa essa pergunta, Karine, e a gente sempre fala, né? Eu gosto dos amigos que eu tenho, que eles sempre me jogam no fogo, né? E eu acho que a questão da cultura da biossegurança, eu discuto o tempo inteiro, biossegurança ela tem que ser tratada como cultura. Tanto que quando eu estou fazendo algumas palestras ou alguns treinamentos, eu sempre começo mostrando um pop de uma creche que tem no Brasil, ensinando as criancinhas a lavar a mão. Todo mundo com a roupinha limpinha, de sapatinho fechado, calça comprida, um jalequinho, e que lava a mão como que é o pop para lavar a mão. Abra a torneira, molhe as mãos, passe aqui, esfregue aqui, faça isso, faça aquilo, e no final seque com uma toalha limpa ou descartável, isso numa creche. E aí eu brinco que a gente vai para dentro das universidades, estuda bacteriologia, microbiologia, bioquímica, parasito e um monte de coisa. De repente chega no laboratório e as pessoas, é só um pouquinho. Não, sexta-feira, 5 horas, eu não preciso esperar aquele tempo que a cabine, por exemplo, deveria ter para você poder filtrar o ar residual que está dentro da cabine para estabilizar aqueles fluxos laminar, o fluxo laminar, né? Então, eu até brinco que a gente começa a errar, né? Nossa capela de fluxo, né? Bom, a capela, eu sempre digo que na minha cidade tem 3 ou 4 especialistas, né? O Padre Paulo, o Padre Ricardo e tem outros aqui que são especialistas em capela. E as pessoas esquecem esses princípios. Vamos fazer no olho aqui o álcool 70, porque não vai ter tanta importância, depois não sabe porque está tudo contaminado, né? Ou então, a minha cabine só pode trabalhar com esse patógeno. Não, a cabine pode trabalhar, desde que ela seja adequada, com qualquer patógeno, desde que ela não seja considerada uma penteadeira, né? Algumas eu costumo brincar que parece uma penteadeira, que só falta a foto do cantor principal pregado lá no fundo, né? Então, essa questão da cultura, que são hábitos, e é muito interessante, Karine, já estou terminando a resposta. Os meus alunos, eu acho que alguns talvez estejam assistindo, eles sempre falam que eu dou muita volta para dar uma resposta que poderia ser sim ou não, né? Mas é interessante que nesse próprio manual eles colocam, eles chegam a escrever no manual que uma das finalidades do manual é que faça capacitação de operadores com a habilidade de reconhecer os riscos potenciais e corrigir os hábitos não seguros. É isso que a gente tem que buscar. Essa é uma pergunta que a gente falava o resto da semana, né? Eu início. Vamos às perguntas, então. A Luciana Carreiras Norte perguntou como você acha que serão os protocolos para lugares onde tem exposição direta a animais vivos, com a China como provável foco de Covid-19. A gente já está vivendo isso, né, Luciana? A gente já está numa nova linha de novos protocolos, né? A gente já tem ações diversas, tanto por exposição direta, como que nós vamos trabalhar isso nas nossas ações, sejam medidas de agências de Estado, sejam medidas dos nossos laboratórios, ou mesmo medidas do nosso dia a dia.
Ontem eu estava dirigindo pela noite, retornando de Viçosa, e eu sempre gosto, quando eu estou à noite, eu saio catando o que está fazendo a volta no Brasil ainda. E aí apareceu alguém de uns macacos que haviam sido coletados mortos em tal local devido à febre amarela. E aí monitorando e qual seria a atenção da população com relação a isso. Então, a gente não está falando apenas da questão da China. A China, eu acho que esse momento, não a China, mas a questão da pandemia, ela veio a nos colocar todos reavaliando processos, né? Reavaliando procedimentos, reavaliando condutas, certo? E do mesmo jeito que na nossa rotina agora a gente está cansado de alguns procedimentos, a gente sabe que dentro de laboratórios a gente tem também essas preocupações. Eu tive a oportunidade de conhecer a China, esses espaços, esses ambientes que a Luciana comenta, né? E nós vamos ter que trabalhar isso ainda um pouco mais. Não apenas na China, mas também no Brasil, das nossas feiras livres, aonde você vende animais vivos, aonde você vende carne, aonde você ainda vê as pessoas caminhando com uma bicicletinha na cidade, entregando leite na porta. Ou então, quando você conversa com alguém, eu gosto daquele queijo ácido, redondinho, cheio de buraquinho. E aí você vai explicar para o cidadão que aquele queijo ácido, redondinho, cheio de buraquinho, né? E que cada dia que passa no saquinho ele vai ficando mais redondinho ainda, né? O cara faz um queijo chatinho e te vende um queijo bolinha no final, você já está falando que aquilo é contaminação por coliformes fecais, né? Que aquelas câmaras que ele está vendo, aquilo não é o queijo suíço, que tem uma câmara de gás, que foi um micro-organismo tal. Aquilo já é um coliforme fecal que produziu gás, é uma contaminação. Então, isso vem dessas questões, é cultura. Nós vamos ter que entender também que a biossegurança, ela é a nossa rotina, ela é o nosso procedimento do dia a dia. Na sequência, então, das perguntas, o Silvio está perguntando para que serve o CQB, do ponto de vista da biossegurança. Oi, Silvio, o CQB é com relação àquela lei 11.105, né, de 2005, que está relacionado lá com a questão de OGM. É como que um laboratório que vai trabalhar com organismos geneticamente modificados ou procedimentos seja de avaliação, de produção, para liberação, para que como que você vai providenciar, vai prover segurança. Seja segurança desde o início do processo de um OGM novo que está sendo desenvolvido, seja segurança de manutenção de segurança do espaço, de controle de acesso, de liberação de produtos, então, quais os cuidados que eu tenho que ter, e se aquele laboratório ele segue esses cuidados para evitar que eu tenha uma liberação acidental de um OGM que venha encontrar, se for um vegetal, que encontre um organismo geneticamente, sexualmente compatível e que aí você possa ter um escape gênico. O CQB, ele vem com essa finalidade. Alguns laboratórios, e eu entendo pelo que a gente já conversou, né, Silvio? Alguns laboratórios ainda interpretam de maneira errada o CQB e entendem que quando eles recebem um CQB, aquilo está dando que a garantia que eles estão num procedimento de biossegurança para patógeno. Não, eles estão atendendo. É até algo que a gente discute sempre, que infelizmente nós criamos uma lei de biossegurança, onde a palavra biossegurança foi utilizada como se exclusiva de organismos geneticamente modificados, e não incluindo químico, biológico, radioativo, nuclear, biologia sintética e organismos geneticamente modificados. Então, aí que pode estar, acho que gera um pouquinho ainda de falha de interpretação. Mafra, a Leila está perguntando sobre o manual, né, com relação às abordagens para a saúde única. Leila, foi exatamente isso. A pergunta está perfeita. Eles citam dentro do manual a preocupação que eles têm com o homem, o ambiente. Isso é dito várias vezes no manual. E quando ele chega lá naquela sessão que eu comentei, que eles tiveram uma participação e interação muito forte com a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, discutindo essa questão de patógenos, sejam esses patógenos zoonóticos,
Então, a preocupação com a questão dos agrícolas, na questão do potencial zoonótico, ou mesmo na questão de saúde ambiental. E o que a gente tem, e por experiência, é que manuais dessa categoria e desse nível seriam manuais que a gente deveria estar utilizando, por exemplo, para quem tem uma casa de vegetação. Algumas coisas a gente acaba fazendo até por adaptação. Existem manuais de biossegurança para casas de vegetação, por exemplo, mas que com vários desses procedimentos que eles podem ser deduzidos a partir do que a gente tem nesse manual do CDC. E é muito interessante que o tempo inteiro eles repetem: a avaliação de risco, ela tem que ser feita sempre que modifica alguma coisa, que se inclui um novo procedimento, que traz um patógeno que você não tem ainda informação adequada, que mudou alguma coisa. Ou seja, não é algo que está já fechado. Por isso a necessidade do oficial de biossegurança, a necessidade do supervisor do laboratório estar sempre envolvido com esses procedimentos, e a atenção é constante. Então, isso está muito claro, tanto na introdução do manual, várias sessões que repetem. Pergunta da Kelly. Oi, Kelly, tudo bem? Relação BNBL e ISO 35001. Kelly, eu não cheguei a fazer essa avaliação da sexta edição e a ISO 3501. Então, eu não saberia te dar essa resposta, certo? E confesso que eu tive a curiosidade, olha, né? Por isso que eu gosto dos meus amigos. E não é de questão de jogar no fogo, é questão que sempre alguém te estimula a buscar alguma coisa a mais. Tá aí, viu? Aí, Kelly, tá o convite para o próximo seminário contigo. Faz a relação dos dois. E a gente pode rolar mais, a gente bota uma CWA no meio, né? A pergunta da Érica. Essa é boa. Se é um OGM, se foi disseminado por falhas de biossegurança, não. Já existem vários artigos, Érica, isso foi muito no início, discutindo se seria alguma coisa geneticamente modificado, né, do SARS-CoV-2. E o que a gente tem, à luz do conhecimento atual, né, eu sou muito prudente em todas essas questões, é que eu não acredito que seja um organismo geneticamente modificado. Mas uma das possibilidades que ainda não foi dita como não possível é que esse SARS-CoV-2 que ele não tenha escapado ou não tenha saído de maneira acidental de um laboratório. Mas é uma outra conversa, até porque existem alguns trabalhos mostrando uma interação muito forte da China nos últimos 10 anos em projetos, inclusive com pesquisadores americanos, aonde eles chegaram a identificar 350 novos coronavírus. Tem um trabalho, se eu não me engano, do ano passado, 2019, eu acho que é isso, onde eles mostram que eles tinham identificado 350 novos coronavírus. Identificaram, eles pegaram 10 mil roedores e 2 mil morcegos e vão fazendo um banco de amostras biológicas. Pode ter acontecido isso? Pode, certo? Agora é algo que a gente ainda vai precisar um pouco mais. E eu não gostaria... A gente está num momento de muita teoria da conspiração, né? E ciência e teoria da conspiração são duas coisas que não combinam muito. Mas é uma das possibilidades, sim. Quanto ao OGM, o que a gente tem até agora, não. Eu não consideraria. Então, para nós finalizarmos, eu quero agradecer, professor, por ter respondido as perguntas, a apresentação, um incentivo para que todos leiam, né? E para que todos utilizem o manual, né? E agradecer a presença de todos, deixar o convite para que mandem para os seus pares, né, para os seus colegas, disseminem essa live, né? Ela vai ficar gravada aqui no Face, vocês podem passar o link da live para os colegas, para que outras pessoas vejam, tenham acesso às informações, como está também a primeira. E a próxima live, essa vai ser a última do ano, né? A próxima live, o próximo webinar do SB3 vai ser em janeiro. Nós mandaremos os convites assim que nós tivermos a definição do tema e do nosso convidado. Obrigada, professor Mafra. Obrigada a todos.
Karine, muito obrigado. E vamos todos imprimir esse manual e ó, colocar um monte de post-it nas laterais dele. Ó. Aqui é de cabine, aqui é disso, aqui é daquilo. E que esse manual seja um manual de consulta. Esse é um documento consultivo. Que tenhamos, tanto na sala do coordenador do laboratório, mas que tenhamos um exemplar impresso dentro de cada laboratório. Isso é para os nossos alunos, para os nossos, enquanto usuários, é o que nós deveríamos estar lendo ali. Deixa eu correr, fiquei em dúvida disso. É ali. E faz um monte de anotação, é para isso, é muito bom. Excelente ideia do post-it. Muito obrigado a todos vocês. Vamos seguindo. Obrigada. Força na SB3. Até breve. Tá, tchau.